Boa noite, então, para todos, meus amigos, minhas amigas. Vamos hoje dar prosseguimento aí, nosso quinto encontro, tá certo? Penúltimo encontro nosso, falando sobre o método de saúde Okada. Eu vou fazer uma rápida apresentação, depois minha querida amiga, professora Anaídes, estará com toda a palavra do mundo, tá bom? Então, só fazer uma breve apresentação. Bom, a MOA International é a nossa parceira. Ela se baseia na obra, né, como vocês já devem ter acompanhado ao longo dos nossos outros encontros, do Mokichi Okada. Tá? Então, ele nasceu em 1882, faleceu em 1955, deixou um vasto trabalho em todas as áreas do saber, e baseado nesse trabalho, eu também sou ligado à MOA, procuramos fazer um trabalho junto à sociedade, tá bom? Então, sou um voluntário da MOA, assim como milhares de pessoas aí ao redor do mundo. Então, está aqui, Mokichi Okada, ele foi um especialista em arte, ele usa no seu método de saúde, a grande diferença é que é um método bem prazeroso, né? Então, ele fala da importância da atividade física, né, do controle da alimentação, assim como temos um senso comum, tá? Mas ele também fala que você, ao apreciar uma bela obra de arte, né, uma obra de alto nível, o que é uma obra de alto nível? É aquela que faça você melhorar teu estado de espírito. Então, que você melhoraria também sua condição de saúde, assim como através da leitura de um bom texto, vendo um bom filme, olhando apreciando uma bela paisagem, tá? Então, isso daí seriam fontes de você não só ter um belo momento de lazer, mas como também melhorar a saúde como um todo, tá certo? Então, tá aí, ele, arte, aqui ele realizando, coletando flores para realizar o Ikebana, que a Anaíta vai explicar muito bem para vocês. Aqui também o uso da bioenergia, né? Ele falou arte médica, terapia de depuração Okada, então usou com vários nomes. A cura pela mão, a arte, né, de cura, usando bioenergia. Então, aqui nós já vimos em outros encontros, também ele foi o grande pensador, o grande idealizador, né, de protótipos de um mundo ideal, onde que através da conjugação da arquitetura, da jardinagem, você tinha um ambiente de incrível beleza. Então, a Atami nós já vimos, né? O museu também de Atami, nós já comentamos no ponto passado. Kyoto, não tinha mostrado ainda. Tá? Peço desculpas, porque a apresentação ficou bem limitada pela capacidade do aplicativo. Até demorei uns 2 minutos para começar, porque estava muito pesada a apresentação, não estava conseguindo fazer a apresentação. Tá bom? Bom, acho que para aqui é o último slide. Tem bem mais coisas, mas enfim. Então, só para fazer a ilustração aí do trabalho da MA. Eu tinha colocado também slides mostrando apresentações artísticas em Mairink, em São Paulo, né, onde tem a sede da MA, tinha colocado o Racone também, e aqui mesmo em Vitória, que nós fizemos oficina de dança, de balé, junto à comunidade, dançamos balé, eu não, as meninas dançaram balé, e os meninos que dançam balé no meio da rua, né, ia ficar meio... Ficou um negócio meio feio dançando balé, né? Mas teve apresentação, tá certo? E também fizemos workshop de café, fizemos encontros, degustamos café, declamando poesia, que nós fazíamos na hora mesmo, fazendo vivência floral também, é muito forte no trabalho da Enoar. Então, fizemos isso aqui também em Vitória, foi muito agradável. Fizemos também aqui, no Dia do Meio Ambiente, em junho, tem sempre uma feira na Pedra da Cebola, que é um parque municipal. Nós 2 vezes também já participamos fazendo vivência floral. Enfim, então, o método de saúde Okada é você usar o belo, né, em sua essência, para que possamos melhorar a saúde. Mas agora, feita essa apresentação,
tá? Quero deixar minha querida amiga Anaítes, que ela é mestra, né? Cerimônia do chá, também professora de arranjos, né? Florais, e estudou também artes, pintura, e vai fazendo essa breve apresentação. Ela vai agora comandar o nosso show aí. Anaítes, seja bem-vinda. Muito obrigado sua presença, tá? Fica à vontade aí. Obrigada. Boa noite, pessoal. Queria agradecer ao professor Rodrigo pela oportunidade de eu estar falando um pouquinho sobre as minhas vivências e experiências ao longo dos anos, não é? Sobre arte e sobre a MOA Internacional, Mokichi Okada, o mestre Mokichi Okada. Eu sou praticante de cerimônia de chá japonesa e estudei também a Ikebana, estilo Sangetsu Korinka. Existem vários estilos, né? Então, o nosso é esse nome, que é uma coisa mais simples. E o mestre Okada, ele, na década de 40 até 50, de 30 a 50, né? Ele fez vários projetos, porque também na cura da saúde, através da terapia de purificação Okada, que hoje nós damos esse nome, que é nada mais do que uma energia através da palma da mão. E aí ele também almejou, né, um mundo melhor, e ele propôs como se diz, três colunas, né, assim, para o bem-estar, para a saúde em geral, para o bem-estar no dia a dia, que seria a agricultura natural, alimentação orgânica, ao máximo que a gente conseguir. Ele criou isso também na época, lá no Japão, e a arte e essa terapia, né? Seriam as três colunas para podermos praticar no dia a dia. Então, eu entrei aí já há uns 50 e tantos anos atrás, né? O tempo voa. E, e eu fui levada por uma pessoa de lá para conhecer a cerimônia do chá, que na época não era tão muito divulgada, era muito menos do que agora, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, e eu gostei muito e acabei estudando por vários anos lá na escola. E aí depois eu fui trabalhar, interrompi pouco, bastante, né? Mas eu voltei para a cerimônia do chá depois da minha aposentadoria, assim como praticante, mais ainda do que antes, porque antes eu só fazia o curso, uma aula semanal. Mas agora foi tudo mais diferente, não é? Porque depois que eu parei de trabalhar, falei, vou fazer o quê agora? E lembrando da cerimônia, vieram professores do Japão, que foi bem, calhou bem na hora, né, que eu estava já disponível, e nós fizemos algumas vivências, alguns estudos, né, foi cursos intensivos com dois professores que vieram do Japão para formar instrutores aqui. E assim, eu fiz, e depois, então, eu comecei, a minha intenção nem era estudar, dar aulas, mas começaram a me pedir, então eu comecei pouco a pouco, né, dar uma aula para uma pessoa, para um grupo,
E assim eu faço até hoje workshop em casas de chá, e aquilo que aparece que o universo me chama para fazer. Então, o Cada, ele teve vários projetos, ele construiu um museu enquanto ele estava vivo, mas o projeto dele também era mais um museu, e esse museu foi feito, né, na cidade de Atami, e o de Hakone, na cidade de Hakone, que é uma cidade assim montanhosa, né? Ele colocou peças que ele foi comprando ao longo do tempo, peças somente do Japão. É um museu típico de obras japonesas, né, de artistas japoneses. Muita cerâmica, muito bonito. E o outro, ele assim, tem obras internacionais, né, tem de artistas do mundo todo. E ele foi adquirindo aos poucos, porque na época era pós-guerra, era muito difícil, mas as coisas foram acontecendo para ele conseguir adquirir essas obras, né? E aí ele adotou, né, a cerimônia do chá e a flor, porque é uma arte japonesa, né, típica, que na época que ele fez o protótipo do paraíso de Hakone, ele construiu, além do museu, ele construiu também uma casa de chá típica japonesa, própria com tatame, e nessa época, em 1952, quando foi a inauguração, ele recebeu a visita de um mestre, um grão-mestre de uma escola de cerimônia de chá, o mestre Kankiwan. E ele elogiou essa casa e, e falou que a intenção dele, que coincidiu com a intenção de Okada, era internacionalizar essa arte que até aí não tinha nos outros lugares do mundo, né? E assim foi feito. E eu, então, comecei a estudar a cerimônia por alguns anos na escola, e depois eu pensava, puxa, estudei tanto e agora estou parada, né? Porque será que eu estudei tanto e não estou fazendo mais? Mas hoje eu sei que eu só fui preparada para a missão que hoje eu estou realizando, né? Se é que eu posso dizer que é uma missão, né? É um trabalho, né? Assim, eu estudei também, em 2016, eu fiz um curso de sommelier de chá, que abriu aqui no Brasil, que já tinha na Argentina e na Inglaterra e na Espanha. E isso abriu muito, né, o meu conhecimento sobre os chás, porque na cerimônia do chá a gente usa aquele chá em pó, um chá verde em pó, que chama matcha. Eu acho que hoje muita gente conhece o matcha, que ele também é usado em culinária, em algumas coisas assim mais sofisticadas, não é? E então, bom, minha história é um pouquinho assim, e a história da cerimônia do chá eu vou falar para que eu possa chegar no conteúdo, né? Como que funciona isso. Então, a planta do chá, os japoneses não conheciam, porque ela é nativa da China e todos os países vizinhos, né? Toda aquela região, ela é nativa de lá. Assim como a erva mate, o mate é nativo do Brasil, Argentina e Paraguai, né?
É, até tem muita semelhança nos rituais, muito interessante. E aí, o, os monges budistas, quando iam estudar na China, os japoneses, é que eles tomavam chá lá e eles trouxeram a semente da, da planta para o Japão. Isso foi no século VIII. E aí eles plantaram e eles, no começo, achavam que era um chá, começaram a fazer chá, levou um tempo, né, para crescer e colher, e eles achavam que isso era para dor de cabeça, ou para dor de estômago, ou como se fosse medicinal. Mas, com o tempo, eles começaram a fazer, assim, rituais, a fazer roda de chá, fazer rituais, e foi mudando muito ao longo dos séculos, foi mudando muito. Sempre era diferente, e inventava uma coisa, fazia outra. Criaram uns utensílios, mas eram muito numerosos. Isso tudo era feito somente com a nobreza e a família imperial, porque o povo não participava nessa época, né? E assim, quando foi nos séculos XIV, XV, já eles começaram a fazer esse tipo de cerimônia de chá um pouco diferente do que é feito hoje. E no século XVI, então, o Rikyu Sen no Rikyu, é que estabeleceu a cerimônia do chá japonesa, criando conceitos e regras. Em cima do que já existia, ele apenas deu uma melhorada, ou reformou, ou do jeito que ele achou, e isso ele foi considerado o fundador da cerimônia do chá no Japão. Esse chá que eu falei, o matcha, na verdade, esse chá em pó, também foram os chineses que primeiro criaram, fizeram essa experiência na dinastia Sung, que foi mais ou menos do ano 900 até 1200, por aí. Eles moeram a folha do chá na pedra. E com esse pozinho, então, eles com um batedor de bambu, que eles improvisaram, eles bateram com água quente, tomaram e gostaram. E assim nasceu esse matcha, que hoje eles não usam, mas quem usa são os japoneses para cerimônia. Ou para mesmo não cerimônia, né? E aí o Rikyu-sen criou os 4 conceitos da cerimônia do chá, que é o Akei Seijaku, harmonia, respeito, pureza e tranquilidade. Harmonia, respeito, pureza, tranquilidade. Também existe uma ordem dentro da cerimônia, uma hierarquia com os utensílios. E ele falou que o chá bastava para satisfazer a sede, mas naturalmente ele não se referiu à sede física. E também ele disse, basta misturar água e bater e tomar o chá. Mas depois foi criado uma porção de formatos de cerimônia, muitos e muitos, não é? Foi criando o homem, né? Depois, ao longo dos séculos, foi criando, ele não criou isso, né? Até parece religião, né? Que Cristo não criou nada disso, mas os homens criaram várias coisas. Então, aí eu me formei professora pelo Museu da MOA de Atami. MOA é Mokichi Okada Association, né? Lá de Atami.
eu e outras pessoas, né? Mas também de Ikebana. Eu já tinha feito o curso de Ikebana, eu dava aula. Ikebana é um arranjo floral oriental, aqueles que a gente faz com galhos e flores e fixa num fixador, né? Ou numa esponja e, e faz o arranjo. Mas os esses estilos de Ikebana também, os antigos, os primeiros, também são muito sofisticados, junta muito o pezinho, força um pouco o galho, entorta para você fazer o modelo que você quiser com a flor. E o Mokichi Okada quis reformar tudo isso, porque ele disse que tem que seguir a natureza da planta, tudo tem que seguir a natureza. Então, hoje, criou esse estilo assim, o mais natural possível. Então, nós fazemos arranjos bonitos, mas seguindo a forma da flor, e não nós fazendo a forma. Então, olhamos o galho, se é um galho com flor, ou se é só um galho sem, sem folhas, né? E vamos ver qual é o lado mais bonito, porque ele também tem frente e verso, né? Aí, o lado mais bonito, nós vamos vivificar. A flor, a mesma coisa, ela tem um rosto. Então, mostrando esse lado, a gente faz uma não precisa colocar muitas coisas, né, no vaso, também para mostrar a boca do vaso, quando o vaso é bem bonito, mostra uma parte, então faz aquele conjunto, não é? E então, tudo isso ele reformou como ele queria também na parte da medicina. Naturalmente, é feito tudo em conjunto com médicos, sim, mas tem essa parte da terapia que hoje nós chamamos de medicina integrativa, porque você pode ser tratado com a nossa terapia e também, se for necessário, medicamentos ou não, ou exercícios físicos, é um conjunto. Então, tudo isso ele criou. Bom, eu me especializei na cerimônia do chá, e então, essa cerimônia, quando foi no século XVIII, ele criou no século XVI, né, estabeleceu no século XVI, e sempre assim, na descendência, né, esse Rikyu-sen, esse sen é como se fosse é um sobrenome, mas esse nome é só para a cerimônia do chá. Então, todas as descendências, hoje nós estamos no 16º descendente dele. E sempre tem o nome Sen no final. Então, ele criou a escola Senke, mas no século XVIII, os 3 bisnetos dele criaram 3 ramificações. Cada um fez um pouquinho de mudança, mas não muito, a base é a mesma. E nós, aqui da MOA, seguimos aquela do mestre Kankiwan, que foi aquele que visitou o mestre Okada, que visitou os solos de Kyoto, aliás, de Hakone, né? Então, são pequenas diferenças, né? Aí, é assim, ela é como, hoje a gente usa, nós aqui usamos como terapia na MOA, a cerimônia do chá, porque eles criaram muitos temais. Temai em japonês quer dizer formato, forma de fazer o chá. Por exemplo, bon em japonês é bandeja. Então, o bon temai que nós fazemos
É a forma de fazer a cerimônia numa bandeja, mas é bandeja redonda. Uma bandeja redonda pode ser de 30, 40 centímetros de diâmetro ou de 30 centímetros de diâmetro, com a borda bem baixinha. E depois disso, existem outros temais, muitas formas de fazer, mas este é o princípio e o fim. Então, porque ela segue o universo, ela representa o universo, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Então, usa-se um lenço, esse lenço de cetim ou seda, essa cor alaranjado ou vermelho para as mulheres, e essa cor roxo, morado, como em espanhol fala morado, é para os homens. Os homens fazem, porque quem criou foi o homem também, né? Depois temos aqui uma colherzinha de bambu, chama chachaco, para pegar aqui, o chá. E aqui é um batedor de bambu com 100 cerdas. É uma arte, olha que arte que tem isto. Pega-se o bambu, ó, deixa essa base, né, do bambuzinho, e faz todas essas cerdas aqui. Então, quando bate na tigelinha, ele fica espumante. Aqui é um potinho de charão ou laca. Pode ser também de pedra, pode ser de cerâmica, pode ser de madeira, mas o mais comum do Japão é laca. Sempre com um desenho aqui na tampa, e aonde a gente coloca. Eu não sei se eu vou poder. Dá para ver, não, né? Esse é o chá em pó que está aqui dentro. Aqui. E assim a gente tira 2 colherzinhas e coloca na tigela, que em japonês fala chawan, olha, de cerâmica. Eu peguei uma mais alta e reta, porque agora nós estamos entrando no inverno. E aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, e aqui é frio, mais frio. Então, usa-se mais fechadinha para conservar. É feito por ceramista. E o ceramista, quando faz esses chauans, ele coloca a assinatura dele aqui embaixo, antes de ir para o forno, sabe? Então, ele põe aqui uma letrinha, uma coisa assim. E quando você toma o chá, toma tudo, não é que vai encher aqui, é só 2 colherzinhas, mais ou menos 3 a 4 goles né, de chá que a gente prepara. Mas vamos apreciar. Aí toma tudo e vira para olhar quem fez. Isso faz parte da etiqueta. Aí olha quem fez, aprecia, aí devolve para o anfitrião. Isso são gentilezas, né? Então, você vê que na cerimônia do chá tem muita arte. Tem cerâmica, tem artesanato de madeira, de bambu e infinidade de coisas. Tem a flor, porque uma pintura ou uma caligrafia que os japoneses usam muita caligrafia, né? Assim, com pincel, que tem um significado, e eles colocam assim na sala, num lugar mais nobre da sala. Então, se você vai oferecer uma cerimônia de chá,
você coloca ali perto dessa caligrafia. Nós, no caso de nós ocidentais, colocamos, pode ser uma pintura, né, um quadro, uma obra de arte que a pessoa, o dono da casa escolhe, e, e colocamos um pequeno arranjo floral. No caso, para preparar o ambiente para o chá, seria uma chabana, não seria uma ikebana. O nome é chabana. Pode ser um arranjo pequeno, que se coloca ao lado, e aí quem chega, né, a gente arranja com uma flor ou duas, pode ser uma folhagem, um galhozinho. Então, o convidado chega, ele vai ali fazer uma reverência para aquela obra de arte, vai apreciar, na verdade, né? Vai apreciar a obra, seja caligrafia, seja lá o que for, e também o vasinho, a flor, né? Então, aí faz uma ligeira reverência e senta-se para tomar o chá. Então, aqui nós podemos improvisar também, não é? Um localzinho onde vai oferecer um chá. Nesse caso, quem não faz cerimônia de chá pode ser também um outro chá, ou um café, ou o que for que você for oferecer para uma visita, pode preparar um ambiente com arte. Assim, colocar sempre, né? Okada sempre falou no Kichi Okada, que devemos colocar arte no nosso ambiente. Não precisa ser coisas caras. Por exemplo, na mesa da refeição, no almoço, no jantar, pode pôr um vasinho de flor, uma florzinha que seja, uma toalha bonita, não colocar a panela. É engraçado falar isso, né? Que no corre-corre já põe a panela em cima da mesa e tira da panela mesmo, né? Mas se a gente colocar uma tigelinha mais bonitinha e apreciar, e outra, a gente pode apreciar a comida ou o café, ou seja, um lanche, o que for, assim, com os 5 sentidos, assim como é na cerimônia do chá. Nós apreciamos com os 5 sentidos. Então, tem o olfato, tem o paladar, tem a audição, porque na hora de colocar a água, você escuta, e na hora de bater, você também ouve, e o tato, na hora de segurar e tomar, e a visão, né? Então, isso é uma grande terapia, parece que não. Então, é o momento presente. Quando estamos apreciando uma cerimônia, uma obra de arte, você vive, mesmo se você for no museu e você for apreciar uma pintura de um artista, ou se você vai a um teatro, um cinema, né? São coisas artísticas. Então, você vai apreciar com 5 sentidos também. Isso é uma grande terapia. Então, como o professor Rodrigo falou no começo, isso eleva a gente. Como o Kichi Okada falou, se você aprecia uma obra de arte de elevado nível, o seu espírito também se eleva. Porque também tem artes infernais, às vezes tem, né? Então, temos que ver as coisas bonitas e temos que procurar com a maior simplicidade. Não é luxo, não é coisa cara, mas dentro de casa, né, de cada um, procurar fazer uma coisa gostosa, assim, o ambiente mais aconchegante, mais bonito, que onde você se sente bem. E isso faz muito bem para a alma, sabe? Então, o chá traz isso, ele representa isso.
Então, ele representa, dentro da bandeja, ele representa o universo. E todos os utensílios que eu mostrei, eles também são tudo que existe no universo. Pode ser o ser humano, pode ser a natureza, pode ser os astros, qualquer coisa. Então, na hora de fazer a cerimônia, eles vão fazer o seu trabalho, se movimentar com ordem, sentido horário, para purificar com o lenço de seda que eu mostrei, que a gente purifica, não fala limpar, porque na verdade a gente já vai começar com ele limpo, mas vamos fazer uma purificação de cada objeto, de cada utensílio, com o sentido de que, enquanto purifica, isto está sendo purificado o sentimento e o coração do convidado e do próprio anfitrião para receber o chá. Não é bonito? Então, é com esse sentimento faz. Então, aí consiste em fazer essas purificações, essas preparações, para depois, então, preparar com água quente o chá, bater e oferecer. E depois de tomar o chá, a pessoa vai apreciar o que é a tigela onde tomou, devolve e aí faz-se aquela limpeza novamente e, e deixa no mesmo local do início, tudo arrumadinho. Isso pode representar a mudança e aí até fazer novamente. E assim se repete. Então, quando começa, termina, aí preparado para outra vez. Então, isso pode representar a mudança das estações ou do dia e a noite, e se repete como tudo na natureza. Então, isso é fantástico. E quando a gente coloca tudo no mesmo lugar do final, do começo, no final, né? É como se unisse o princípio, o fim, e o fim se junta ao começo, como o alfa juntou-se com o ômega nos finais dos tempos que nós estamos vivendo no planeta e no universo. Isto representa tudo. Então, junta-se o princípio, o fim, e volta para o princípio. Assim como nós também, que nós somos eternos. Tudo está representado aqui. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Então, isto é uma grande terapia. Pessoas na pandemia sofrendo de ansiedade e com problemas pós-pandemia, que ficaram muitos problemas que eu sei, que a gente ouve, até nas mídias e tudo. Esta aqui é uma outra ferramenta. Existem várias ferramentas para problemas psicossomáticos, insônia, depressão, ansiedade. Então, hoje em dia a gente vai comer, a maioria, né, come com o celular na mão, não presta atenção no que está comendo, não saboreia, não sente o aroma. Era bom parar um pouquinho nesse momento, viver o aqui e agora. Sempre tudo que você for fazer na vida, a partir de agora, pensa, lembra do que eu estou falando. Vive o momento presente, vive o aqui e agora. Está trabalhando? Está concentrado nisso. Esquece outra coisa. Então, assim, o cérebro também, eu comecei a acompanhar a neurociência ultimamente. O cérebro pode se moldar, ele pode também modificar
porque a nosso corpo é uma máquina perfeita. Existem transformações tanto na saúde como em tudo, sabe? Estou fugindo um pouquinho do tema, mas tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. E lá eles também falam no momento presente, no aqui e agora. É muito interessante isso. Então, a cerimônia do chá é isso. E eu acho que o que está faltando, Rodrigo? Bom, eu não vou Não, tá poder perfeito, minha amiga. Fica à vontade aí, tá muito bom. eu não vou poder fazer porque não estou com um computador, mas assim, fazer uma cerimônia para mostrar, mas eu já disse o que ela representa e como é que ela é feita, não é? Eu Desculpa posso falar um interromper, pouco. o material do workshop eu coloquei no grupo agora há pouco também, antes de começar aqui o encontro, tá bom? Qual material? Do workshop, Ah, ótimo. que Tá. ele divulgou da outra vez. Ah, você colocou? Coloquei. Isso. Então, falar o pote de glicínias, né? Esse você não tem a foto agora, né? Ele está O, aqui, já está aqui a foto, tá aí, nessa tá aí. cara, segurando o pó de glicínias. Isso. Tá. Então, o, ele adquiriu esse pote hoje, tem duas obras no Museu de Arte de Atami que são consideradas, elas ficaram Tesouro Nacional do Japão. Esse pote de cerâmica, né, com glicínias, pintado com essa flor que chama glicínias, ele adquiriu, mestre Okada adquiriu, 2 dias, ele conseguiu adquirir 2 dias antes do falecimento dele. Era o que estava faltando. Esse pote está ligado com a cerimônia do chá, não com a cerimônia, com o chá, né? Assim, indiretamente com a cerimônia. Porque esse chá, esse matcha, esse pó, eles guardavam naquele tempo, né? Vamos dizer, na era Meiji, século XVIII, não tinha geladeira. Então, a colheita dos chás é sempre na primavera. Aí quando eles preparavam, porque hoje eles fazem mecanicamente, já existe um processo de fazer a folha do chá virar um pozinho, né? Então, não tinha geladeira, ia atravessar o verão do Japão é muito forte, e eles colocavam em potes assim, de cerâmica altos, por dois motivos, para conservação e para maturação. Eu comparo com o vinho, né, que costuma ir para os tonéis de carvalho e deixar um tempo lá também, para maturação, para ter um sabor melhor, e assim o matcha também. Aí eles usavam esses potes de cerâmica altos e guardavam todos os chás em pó, depois de fazer o pó, de todo esse processo. Aí ele atravessava o verão, 6 meses sem problema nenhum, não alterava a cor nem sabor. Então, esse pote representa isto. Ele é para isso, mas só que ele não foi usado, ele foi feito mesmo como uma obra de arte, não é? E a outra obra de arte que é Tesouro Nacional é um biombo grande que tem lá do mestre Corim, mestre, aquele pintor, o Gata Corin, é de ameixeiras vermelhas e brancas, bem grande. E eles costumam expor na época que as ameixeiras lá nos jardins florescem. Aí eles põem a exposição lá no museu. Isso é em janeiro e fevereiro, é quando está muito frio, com neve, é que as ameixeiras elas florescem primeiro. Depois vem os pessegueiros
e por último, as cerejeiras, em abril. Tem essa ordem, né, da natureza. Então, com tudo, a gente segue esta ordem. E aí ele adquiriu essas obras maravilhosas, não é? E ele disse também que quando a gente vai no museu, a gente assiste, a gente vê uma obra de arte apenas com a visão, você não toca, não pode mexer, mas na cerimônia do chá, a gente pode apreciar essas obras de arte, esses utensílios, com os 5 sentidos. A gente pega, a gente observa, e tem essas diferenças, não é? Falando um pouquinho do chás, que eu estudei curso de sommelier de chá, eu fiquei conhecendo a história do chá também. O chá nasceu lá na China, é originário da China, né? Mas veio na Europa primeiro através da Holanda e Alemanha, não foi Inglaterra. A Inglaterra depois comprou tanto da Índia como do Oriente. E o chá da 5, esse é uma parte, né? O chá da 5 foi criado na Inglaterra, mas foi criado por uma princesa portuguesa. O Portugal já tinha muitos chás antes da Inglaterra. Então, essa princesa casou-se com um príncipe inglês e foi viver na Inglaterra e levou muitas arcas de chás para elas, para a família tomar. A família, o rei, a rainha. E aí, depois ela falou que, para os serviçais, que ela sentia fome entre o almoço e o jantar. Então, eles fizessem lá uns quitutes para ela tomar, para comer junto com os chás que ela levou, e preparavam os chás que ela ia chamar umas amigas. E assim que foi criado o chá das 5, lá na Inglaterra, mas foi pela princesa portuguesa. E um dia, a Inglaterra foi importar um chá preto da Índia, que a Índia também produz chás muito bons mesmo. Toda aquela região, né, na China, Sri Lanka, Nepal, tem chás incríveis. E quem faz a produção depois da colheita são os tea masters. Os tea masters é um cargo maior que tem. Eles sabem como preparar para fazer os vários tipos de chá. O que é um chá? É o chá branco, o chá verde, o amarelo, o oolong e o chá preto. Tem o pu'er, que é um chá fermentado, e tem os chás defumados também. Tudo isso são processos diferentes de se fazer um chá. Para se fazer um bom chá lá no Japão, eles para fazer a fotossíntese e ter mais sabor, eles cobrem a plantação inteira com panos brancos para não pegar o sol direto por uns dias. Imagina só o trabalho que isso dá. Por isso que chá de verdade não é barato. E a colheita é à mão, é manual, para pegar os brotos. Quando a colheita é mecânica, que a gente compra saquinho de chá no mercado, vem cabinho, vem tudo, né? Porque é colheita mecânica. Mas, então, um dia a Inglaterra comprou um chá preto da Índia. Aí, nesse navio, também tinha bergamotas, lá no porão. E teve uma tempestade muito forte em alto mar, na viagem, e o navio balançou, balançou. Eu gosto de contar essa história, muito engraçada. E as bergamotas atolaram no chá, que era tudo chá a granel.
Quando chegou na Inglaterra, estava todo misturado. E aí, eles falaram, puxa, e agora? Nós vamos ter que jogar tudo fora, né? Aí um tal que é o cara da nobreza, o nome dele, Earl Grey, ele falou assim, um momento, vamos experimentar esse chá antes de jogar fora, né? E acharam delicioso, porque ficou um chá preto com gosto de laranja, né? E então foi criado, assim, ao acaso, um blend, que é uma mistura de chá com gosto. E hoje o chá da Inglaterra principal, mais famoso, eles deram o nome de Earl Grey, do nome da pessoa, né? Então, tem muitos casos engraçados e muitos casos interessantes sobre chá. E chá, o que é chá? É da planta Camellia sinensis. Porque a gente chama tudo de chá. Chá de camomila, chá de erva doce, chá de boldo, mas, na verdade, chá mesmo são esses, todos que eu falei, que o que muda é a como que se diz? Me fugiu o nome, né? A oxidação. A oxidação. Então, o menos oxidado é o branco e o mais oxidado é o preto. Mas a planta é igual. Então, as pessoas falam, eu não tomo chá porque tem muita cafeína. A cafeína, ele tem, que chama teína, teanina. Mas é diferente a ação da cafeína do café. Não faz mal, não dá aquela palpitação, sabe? Atua mais no cérebro também. Mas é isso. Então, os chás são maravilhosos, existem muitos tipos de chás, e os outros chás de outras ervas nós chamamos de tisanas, né? Ou pode chamar de chá também, não tem problema, né? E outro dia, tomando chimarrão, que até coloquei no meu Instagram, estava me lembrando que quando eu aprendi a preparar o chimarrão, que foi feito pelos indígenas, e aquela cuia de cabaça, eu achei tanta semelhança com esta cerimônia do chá, porque também é um ritual, tem uma forma certa de se preparar, né? Então, um toma, depois que terminou de tomar, o outro vai, coloca água outra vez e aprecia, e é um ritual. E então, em todo lugar tem. Na China, eles fazem a cerimônia do chá chinesa com o chá oolong, que é um chá comum, que é menos oxidado que o chá preto, e, e parece que em outros lugares também, em outros países, tem alguns rituais. Todos, alguns têm, né? Não todos, mas cada um com sua forma. E o da China é com a bandeja retangular e com um chá diferente. Então, a cerimônia do chá japonesa é isso, e ela pode ser utilizada como nós utilizamos como terapia, porque por que nós usamos esse mais simples com a bandeja na Moa Internacional? O objetivo, justamente, é aplicar no dia a dia. É você poder praticar na vida cotidiana. Porque é muito simples preparar poucos utensílios e existem outros, mais formal, assim, para uma apresentação, para uma festa, que é com o rechô, né? Tem os tradicionais ainda são com carvão, eu tenho um, mas é elétrico, e aí em cima vai uma caldeira de ferro, e é onde a gente coloca, usa uma concha de bambu com cabo comprido, muito bonita, mas para a gente fazer isso no dia a dia, com a vida moderna, a gente acaba não fazendo, porque não dá tempo de preparar.
Então, o objetivo da MOA Internacional é que as pessoas usem isso como terapia, como bem-estar, também para a saúde, para você relaxar. Então, você faz isso em 10, 15 minutos, você faz. Pode fazer para você mesmo, no intervalo do trabalho, pode fazer em casa a qualquer momento e em qualquer lugar, com amigos, sabe? Então, esse é o objetivo da gente fazer dessa forma o Bom Temai. E porque a EMOA utiliza a cerimônia do chá? Porque por ser essa terapia que faz um bem. Então, você pode receber a, a terapia de purificação através da palma da mão, e também pode receber essa terapia. E também você pode fazer uma flor, você mesmo, né? Como terapia. Então, você pega uma flor só, escolhe a flor, escolhe o vasinho, aí observa a flor, coloca lá e depois você aprecia 1 minuto, 5 minutos, o tempo que quiser. Não caiu, né? É. Não, minha amiga, não quero não. Só um instantinho. Uhum. Duas coisas. O que o Moraes está perguntando, tem uma curiosidade. Quando põe o chá em pó na tigela, batem 2 vezes na borda da tigela com a colherzinha. Algum Isso. significado? E só uma última coisa, ele agradeceu também o material em PDF, falou que está muito bom, e eu coloquei uma imagem do biombo das ameixeiras também, que você estava Ah, comentando, tá bom? ótimo, ótimo. Tá, eu tenho até uma réplica dele aqui em casa que a gente pode usar como para apreciar também. Eu coloquei aqui, eu vou Obrigada. colocar algumas iquebanas também quando você vai falando, tá? Então fica registrado aí que eu vou colocar aquelas iquebanas que Mestre Okada bateu foto. Eu vou botar a Ah, imagem delas enquanto você vai falando, mas fica à vontade, tá bom? ótimo, E a tá. questão aí explicada das duas batidas da colher. Ah, eu falo sim. As duas Obrigado. não tem um significado especial que eu saiba, apenas porque quando você colocou, porque é pó, né? Então, quando você pegou e colocou, ficou pozinho, fica, sabe, assim, meio empoeiradinho, né, do chá. Então, delicadamente, a gente bate para tirar, para dar uma limpadinha nele, assim, por uma etiqueta mesmo. Não existe um significado, tá bom? E outra, né, foi boa pergunta, também quando a gente, depois que limpa no final, que passa novamente esse paninho, esse lenço de seda, né, para limpar a colher. E antes disso, a gente tem uma baciazinha, é uma coisa de cerâmica também, uma coisa bonitinha, uma tigelinha que você tenha em casa, pode usar uma tigelinha, que é para usar, para colocar água descartada. Aquela água que a gente vai enxaguar e vai jogar fora, vai colocando na baciazinha. Então, quando a gente termina de purificar no final, que ficou sujinho de charco, você limpou a colherzinha, e a gente vai bater em cima, sobre a baciazinha, né, para tirar o pozinho. Antes disso, a gente vai pegar esse potinho, ele é o mais nobre que tem dentro porque ele que está trazendo o chá. Então, ele tem uma prioridade. Então, para a gente não bater e depois ficar com os dedos. Essa questão, a gente não fica muito, não, mas é um princípio. Para não ficar sujinho e depois pegar ele para colocar no lugar dele. Então, antes de bater, a gente já coloca esse potinho no lugar, aquele lugar que ele vai ficar, que é o do início que eu falei, que no princípio fica, o princípio e o fim fica na mesma posição.
Então, a gente já coloca ele antes de bater ali, para não sujar aquele também, tem todo esse cuidado. Então, tudo isso nos ensina, assim, o que é mais importante. E falando nisso, também os convidados, por exemplo, se eu vou fazer para 2 pessoas, ou 3 no máximo, se eu tiver mais gente, eu tenho que ter um ajudante. Porque quem faz, não dá para fazer um por um assim, muita gente não. É de 2 a 3 no máximo, né? Então, aí eu terei outro ajudante que já vai bater lá na cozinha e já vai trazer pronto para os outros convidados. Mas quando os convidados estão também, vamos dizer que tem 2 pessoas, eu coloquei para o primeiro, e o primeiro vai fazer uma reverência para o segundo, e diz, né, eu vou me servir do chá primeiro, tem toda essa interação entre os convidados e o anfitrião, e depois ele faz a reverência para o anfitrião, vou tomar o meu chá, vou me servir do chá. Ou não precisa dizer nada, mas fazer a reverência, que quer dizer isto. E o segundo também vai fazer para o terceiro, e para o primeiro a mesma coisa, mesmo que ele já tomou, ele vai fazer uma reverência, porque aí é uma questão de, olha, está servido mais um, sabe, aquela coisa, né, de educação, assim, entre os convidados. Então, quem é que toma primeiro? É uma pessoa que, se tiver uma pessoa mais idosa, ou se tiver uma pessoa de uma hierarquia maior, um professor, ou seja lá, né, quem for assim, então esse você vai ter como primeiro convidado. Você não é também aprendendo a questão de ordem, né? E é isso. E você pode fazer uma florzinha em casa, também apreciar, ou como terapia, e depois de colocar a flor no vasinho, ficar olhando a flor e conversando com ela. E isso faz um bem danado, sabe? E tudo isso é terapia. Eu acho que eu não sei se escapou alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa para eu falar, né? Não, maravilha, minha amiga. Muito obrigado aí, sua participação. Eu coloquei o pote de glicínias também, uma foto, porque eu tinha Legal. colocado mestre Okada com ele, estava em preto e branco, então agora eu coloquei para poder, né, as pessoas Ah, poderem que visualizá-lo bom. melhor, tá? Ah, Outra tá. coisa, não, tá, foi perfeito. É só uma última coisa que eu particularmente esqueci de falar, que eu acho muito bacana também, porque nós discutimos anteriormente sobre a questão de você construir uma prosperidade financeira, né? E a gente falou a questão de retribuir a sociedade, que no método Saúde Okada, o altruísmo, né, o agir para o próximo também é uma forma de você melhorar a saúde. Eu acho uma abordagem bem interessante também desse método, eu particularmente. Mas no mais, maravilhoso aí, Sim, muito obrigado. As práticas, né, muito essa bacana. Você colocou como as pessoas podem estar praticando, porque está tudo bem, e daí? Tem essa teoria toda. Então, a questão da sim, flor no dia a dia, a questão do sim. chá, É achei muito porque bacana. inclusive é porque quem está assistindo ou quem vai assistir não sabe fazer a cerimônia. A cerimônia seria um modelo para você praticar no seu dia a dia com outra coisa. Você pode tomar um chá, uma xícara de chá simples, ou você pode tomar uma xícara de café com leite, ou um café, De seja lá o que for, apreciar, não. mas sempre com esse sentimento de gratidão e sentimento de. Até tem uma palavra na cerimônia do chá que chama Ichigo Ichie, em japonês, que justamente quer dizer momento único, que você sempre está no seu momento único. Cada segundo, cada piscar de olhos, cada respiração, a gente está num momento único. Então, quando a gente vive esse momento, é diferente, sabe? Então, aí você não pensou no futuro. É claro que a gente tem que pensar, mas nesse momento, quero dizer, né? Ok. E nem no passado. Então, coisas
que nos ajudam a ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, a não ficar ansioso, não ficar preocupado. Agora, esse assunto do financeiro, um dia eu também quero assistir, viu? Vai ser um prazer, minha amiga, vai ser um grande prazer, mas muito Acho obrigado mais uma interessante vez também. e até a próxima, né? Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada Obrigado a todos também. pela Moraes agradeceu atenção. também, tá? Aqui no Obrigada, comentário Moraes. dele. Obrigada Tá também, certo? Karen, pela Muito obrigado, atenção de Zeca. todos. Obrigada pela oportunidade. Tchau, Nós tchau. agradecemos. Grande abraço. Até mais, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.